pode se assentar? Amados de Deus, eu quero saudar todos vocês no nome do Senhor Jesus. Como já foi dito pela irmã Regina ainda há pouco, é muito bom podermos estar juntos e juntos para comungarmos uns com os outros, juntos para celebrarmos ao Senhor como estamos fazendo agora. E o nosso reconhecimento, o nosso muito obrigado a você que está nos acompanhando pela internet, por meio do nosso canal no YouTube. Nós desejamos que você seja muito edificado, como é a nossa convicção de que nós que estamos aqui presencialmente o seremos. Nesse momento eu quero falar a todos vocês rapidamente sobre a gratidão. A gratidão de todos nós como família BPG. A você que é parte dessa família. Porque durante esse tempo dos 7 meses, sem culto presencial, nós contamos com você, meu amado, querido irmão, minha amada e querida irmã. De que forma? De muitas maneiras. E uma delas muito especial, participando da entrega das primícias de Deus sob a forma dos dízimos. Essa doutrina tão bíblica que muitos entendem que não seja, ou que tem a ver apenas com uma parte das Escrituras Sagradas. Mas você que conhece a Bíblia Sagrada sabe que não é assim. E todos nós sabemos que um objetivo muito importante de nossa participação, de nosso comprometimento com a entrega dos dízimos, tem a ver com o sustento da estrutura da igreja local de Jesus como agência do reino. Então, amados irmãos, muito obrigado a todos vocês. Vocês que andaram conosco, vocês que vieram aqui durante esse tempo, seja para colocarem dentro do gasofilácio durante os dias da semana, você que fez transferência bancária, fez depósito, ou então fez contato com alguém de nossa igreja pedindo para que passasse em sua casa para que você pudesse fazer essa entrega, sabendo que essa pessoa era totalmente merecedora de sua confiança, para que encaminhasse isso para a tesouraria de nossa igreja. Deus, com certeza, não vou dizer que Ele vai recompensar você, porque Ele já está fazendo isso pela sua obediência com alegria. Que bom! E atenção, o nosso muito obrigado a você que não pertence à família IBPG, e isso vem acontecendo. Pessoas amigas, irmãos em Cristo, que sentiram o desejo de fazer isso, de se unirem a nós na dedicação dessas primícias. Você que está nos acompanhando pela internet, receba o nosso muito obrigado pela sua abençoadora parceria. Agora quero dirigir uma palavra do amor de Deus ao seu coração, de você que faz parte da nossa família espiritual, mas ainda não está experimentando a bênção de participar dessa dedicação. Eu quero dizer a você que o reino de Deus, sob a forma da nossa igreja local, está precisando muito da sua ajuda. Deus está contando com a sua parceria. Ele poderia usar outros meios, mas Ele quer usar a mim e quer usar a você também. Nesse momento, por exemplo, para que nós possamos continuar fazendo missões por meio da transmissão online dos nossos cultos, nós precisamos muito de ajuda, porque equipamentos estão sendo adquiridos. Precisamos fazer compromissos para fazermos isso. Ao longo desse tempo de 7 meses, descobrimos que foi abençoador, com todas as nossas limitações, nós transmitirmos os nossos cultos. Gente que não é do nosso convívio acompanhou-nos e interagia com a gente dizendo: olha, foi muito bom estar com vocês, eu fui muito abençoado. Então entendemos que nós precisamos continuar nessa direção,
mas precisamos do seu apoio. Você se comprometendo com o Senhor, com a dedicação dos dízimos, que são do Senhor. E agora, nesse momento, enquanto cantamos novamente, nós vamos fazer essa dedicação. Você e eu vamos nos decidir no coração a fazermos isso, ou agora, ou então vamos fazer durante a semana, como estivemos fazendo nesses últimos meses. Atenção, querido irmão, querida irmã, não deixe de participar, porque Deus está nisso. Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata, e Ele quer contar com a sua ajuda. Poderia contar com outras, mas Ele quer contar com a sua. Vamos então agora dizer ao Senhor: Senhor, olha, tudo eu quero entregar ao Senhor, a minha vida por completo, e como parte da minha vida, aquilo que está comigo e que o Senhor quer usar exclusivamente para os interesses do reino do Senhor. Vamos adorar ao Senhor agora com gratidão e com coração de dedicação, de entrega. oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez e participarmos deste momento tão especial que é a dedicação ao Senhor de tudo aquilo que é teu. Recebe, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa dedicação. Dedicação financeira, mas sobretudo a dedicação da nossa vida no teu altar. Fala conosco e quebranta o nosso coração, Pai, para que possamos entender e sermos obedientes ao Senhor em todo o tempo. Nós te louvamos, agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém.
Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem. Atenção, todos vocês, irmãos, amigos que têm nos acompanhado nessa caminhada das últimas semanas. E que caminhada é essa, se você fizer essa pergunta? É a caminhada do que pode nos acontecer quando estamos transbordando do imenso amor de Deus. Coisas acontecem quando o coração da gente está transbordando do amor do Senhor. Essa doutrina nunca fez tanto sentido para mim, não quero dizer que não fizesse antes, mas nunca fez tanto, repito, tanto sentido para mim quanto nesses tempos de pandemia. E quero abrir meu coração com você. Eu nunca me senti tão amado por Deus na minha vida, quanto nesse tempo em que o mundo inteiro foi afligido. Porque durante esse tempo, até mesmo antes da ênfase de missões nacionais, lá na primeira carta de João, capítulo 4, verso 19, na transição do ano passado para esse ano, eu comecei a mergulhar de cabeça no que a Bíblia, a palavra de Deus ensina, revelação escrita dele sobre o amor de Deus, mais do que havia feito em qualquer outro tempo da minha história de vida terrena. E, gente, eu quero dizer para vocês que eu me senti muito, muito abençoado. E a pandemia chegou, e eu quero dizer aos irmãos, a vocês, amigos, que a minha convicção não se modificou. As notícias ruins não eram poucas, e elas estavam chegando, veiculadas aí pelos meios de comunicação, notícias, informações, números para lá de desagradáveis, mas a minha convicção não mudou, muito ao contrário, ela cresceu, evoluiu ainda mais. Como Deus ama a gente! E como é bom a gente começar o dia e a nossa primeira fala. Eu quero dizer para os irmãos, para os amigos, que eu tenho praticado isso. A minha primeira fala, quando eu desperto, é para Deus, dizendo: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me ama. O que seria de mim se não fosse o amor do Senhor? Né? Pai, eu não sou merecedor e o Senhor me ama, a tua medida de graça em Cristo, e como eu estou agradecido por isso. Me ajuda a viver esse novo dia com o coração transbordando de alegria, transbordando o teu amor por mim, pela minha família, pelas pessoas que eu conheço, pela minha igreja, que é do Senhor. A gente diz minha igreja, mas na verdade ela é do Senhor. Ele nos dá a oportunidade, o presente de sermos parte dessa família espiritual. Senhor, muito obrigado porque o Senhor ama os meus irmãos, ama as famílias que formam essa igreja local a que eu pertenço. O Senhor ama o meu vizinho, o Senhor ama a nossa nação. Quanta coisa desarrumada, quanta coisa fora do lugar, mas muito obrigado porque o Senhor ama o meu país, o Senhor ama as nações, o Senhor ama as pessoas que estão sofrendo, o Senhor ama o tempo todo. E eu quero dizer para os irmãos, para os amigos também, que quando a gente passa a ter esse coração, a vida ganha uma ótica diferente. Nós passamos a olhar para as circunstâncias, e de forma especial,
as circunstâncias adversas, aquelas que nos são contrárias, olha, passamos a encarar essas coisas com um outro coração. Você que tem caminhado com a gente, portanto, seguindo essa rota, a rota do que pode acontecer quando transbordamos, temos o coração transbordante do imenso amor de Deus, eu quero convidar você para continuarmos nela, e agora com a ajuda da segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 8, a partir do verso 1. Vamos lá? Muito bem. Sem demora, quero passar a leitura do texto. Espero que você já tenha encontrado essa. Mas alguns conflitos romanos internos haviam acontecido, sérios, trazendo grandes prejuízos para a gente daquele lugar. E além disso também, os cristãos estavam sendo perseguidos, o que não era novidade. Então, a somatória desses itens, desses elementos, tinha como resultado que havia miséria, havia privação, dificuldades, sofrimento e tal. Mas é interessante que, apesar, e o texto bíblico fala sobre pobreza, apesar da pobreza financeira daquele pessoal, eles queriam ajudar financeiramente os crentes pobres da Judéia. Você conseguiu entender isso? Pareceu um negócio lógico? Olha, gente, a princípio não parece não. Como é que pobre, em grande dificuldade, tem condição de ajudar pobre? Como é que isso é possível? Vamos à pergunta novamente? Vamos lá? O que motiva uma pessoa a querer repartir alguma coisa com outra, até mesmo quando ela não poderia? No caso deles, por serem pobres e estarem privados de muitas coisas. Pois bem, irmãos e amigos, eu quero compartilhar com vocês, nessa oportunidade de celebração a Deus, quero compartilhar 3 motivos que nós encontramos aqui no texto. E peço para que, por favor, todos vocês me acompanhem nessa caminhada para assimilarmos e fixarmos essas ideias. Uma pessoa faz isso, reparte com outra, mesmo estando em grande dificuldade, quando ela é portadora de uma grande, de uma imensa alegria. Não é uma alegria qualquer, mas de uma grande alegria. Vamos ao texto? Ele fala assim, verso 2, vamos a ele mais uma vez. No meio da mais severa tribulação, tribulação é aflição. Repito, no meio da... Você pode imaginar uma comunidade de pessoas enfrentando uma aflição extremamente severa, e o texto bíblico pinta com cores fortes ao descrever o estado socioeconômico daquele pessoal. Está dizendo lá, o texto, mais severa tribulação ou aflição. E ele continua, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Olha, gente, essa coisa de grande alegria na fartura, isso aí qualquer um consegue, né? Mas grande alegria, numa situação como essa, quem é que consegue uma coisa assim? Não é lógico. Parece não ser racional. Mas então a pergunta, como é que isso é possível? É possível quando o motivo dessa grande alegria é Jesus presente e transbordando no coração de alguém. Aí talvez você diga assim, mas eu
Eu não sei como é que é isso não, eu creio em Jesus, eu tomei a minha decisão por Cristo como meu Salvador e Senhor há bastante tempo, mas eu não sei como é esse negócio. Então, atenção, amados de Deus, irmãos em Cristo, nós precisamos conhecer essa experiência, porque isso aqui só é possível para quem pertence a Jesus, para quem é propriedade de Jesus. E quando você é propriedade de Jesus, e você está vivendo como propriedade dele, essa alegria vai estar presente. Essa canção, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, parece ser algo não real, parece ser uma ficção para muita gente. Alguma coisa que a gente canta em celebrações de culto, mas a gente, na verdade, não conhece, porque se estivesse passando por essa experiência aqui, quando não estamos, aliás, esse tempo de 2020 é um tempo muito convidativo para nós termos a sensação de que as carências, estarmos privados de coisas, não orna com alegria, e principalmente com uma alegria imensa, porque é exatamente sobre isso que o texto está falando, não é uma alegria qualquer, e é muita, muita alegria. Só é possível quando Jesus está presente, e quando Ele está transbordando na vida de alguém, por meio do enchimento do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Jesus, diz Atos capítulo 16, no coração da vida daquele que diz que crê de fato. E quando isso acontece, a gente quer repartir, né? Eu estou me lembrando agora de uma experiência que ouvi da parte de um integrante de uma caravana que foi a Angola, uma caravana de cristãos, levando ajuda humanitária nos anos 90. Uma igreja de uma cidade aqui das proximidades de São Paulo. E esses irmãos receberam a visita de uma missionária em Angola, e ela contou o que estava acontecendo lá, e eles ficaram muito sensibilizados. E se decidiram a formarem uma caravana, embarcarem rumo a Angola e levarem doações que pudessem levar, e fizeram isso. Ao chegarem lá, foram muito bem recebidos por comunidades angolanas, apresentaram as doações, e numa determinada reunião de culto, que já se demorava um pouco, bastante calor, as pessoas sentindo fome, e os angolanos enfrentando aquela situação terrível. Durante um determinado momento de culto, um daqueles integrantes, esse que me contou essa experiência, disse que ele olhou para o lado e percebeu naquele ajuntamento de culto uma mulher angolana com algumas crianças no colo. Ele apalpou o bolso envelope da sua calça, abriu lá e encontrou alguma coisa semelhante a isso aqui. Aqui dentro eu tenho um desses biscoitinhos recheados. E aí ele sacou aquele biscoitinho e ofereceu para aquela angolana. E o que vem agora a seguir é bastante interessante. Aquela mulher abriu a embalagem, pegou aquele único biscoitinho, e ele percebeu o cuidado dela em fazer isso, repartir o biscoitinho. E repartiu com os filhos, repartiu com outras mulheres que estavam perto, a ponto de para ela sobrar praticamente apenas o quê? Praticamente nada. E ela colocou na boca, demonstrando que estava saboreando aquela alguma coisa do biscoitinho, e com muita alegria. E quando ele compartilhou comigo, ele disse assim para mim: olha, eu não sei como é que isso é possível. E aí nós dois chegamos à conclusão de que só seria possível ela fazer alguma coisa assim, numa realidade de tamanha necessidade, ela poderia se comportar diferente. Pegar aquele biscoitinho, dividir só com as crianças que estavam no colo, afinal de contas tinha sido oferecido para ela, mas ela sentiu a necessidade de repartir.
um biscoitinho que, no momento de se repartir, não vai dar praticamente para ninguém, não é? Mas ela precisou fazer isso. Ela era uma crente em Jesus Cristo, acostumada a enfrentar muitas dificuldades. Ela não podia deixar de repartir, porque uma grande alegria na sua vida, transbordando no seu coração pela presença de Jesus. Esse assunto é um assunto que a gente conhece, mas muitos ainda não sabem como é vivenciar isso. Compartilhar, dividir, repartir em tempo de necessidade, porque há uma grande alegria como motor dessa ação. O que motiva uma pessoa a fazer isso, a repartir, como aconteceu com aqueles cristãos da Macedônia, num tempo assim, como aquele que eles estavam enfrentando? Em segundo lugar, consciência servil. Por favor, vá ao verso 5 comigo. Esse verso diz assim: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Esse texto está dizendo que o coraçãozinho daqueles irmãos em Cristo, seguidores de Jesus, era o seguinte: nós somos de Deus e precisamos ser úteis às pessoas. É por isso que eles disseram: não, nós queremos participar, nós queremos repartir o quase nada que a gente tem, a gente quer repartir com aquele pessoal lá, porque não somos da mesma família, não somos de Deus, então nós queremos, por sentirmos aquilo que os outros estão sentindo, nós queremos participar da necessidade deles. Nós somos irmãos e somos conservos, quer dizer, nós somos servos com eles. E todos somos servos de Deus, consciência servil e de utilidade às pessoas. Eu recebi, há semanas atrás, uma mensagem de um amigo. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, pastor João Soares, e ele me recordou de uma história do pastor Charles McCoy. Se você entrar no Google e você colocar esse nome, você vai conhecer a biografia desse pastor, que até os 72 anos foi pastor de uma igreja batista no estado de Nova York. Chegou a essa idade e a liderança da igreja disse a ele: pastor, já está no momento de o senhor parar, porque o senhor está com idade, é melhor o senhor parar por aqui, usufruir da sua aposentadoria, ou seja, não continue. Então, o pastor, ele se comportou da seguinte maneira: não recebeu com dificuldade, tomou a decisão de encerrar a sua história de caminhada com aqueles irmãos, mas aí ele começou a orar a Deus: Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Eu sinto que tenho saúde, eu tenho como ser útil ao Senhor, útil aos interesses do Senhor. O que eu vou fazer? Dias antes disso, ele havia recebido nessa mesma igreja a visita de um pastor indiano. Esse pastor esteve lá e, após ter pregado a convite do pastor McCoy, o pastor da igreja, encerrando a sua caminhada no pastorado dela, agradeceu, e o indiano lhe disse: pastor, eu gostaria muito de recebê-lo no meu país, gostaria que o senhor estivesse lá e viesse falar para nós. Então, depois de orar, após algum tempo, ele despediu-se da igreja, vendeu aquilo que possuía, não havia casado, era solteirão. Nos últimos anos, enquanto a sua mãe vivia, ele se dedicou a cuidar dela. Nas horas vagas, fez alguns cursos universitários, vendeu o que lhe havia sobrado, o que havia restado desse todo, colocou dentro de uma mala, comprou uma passagem de ida para a Índia, e quando estava prestes a viajar, contou para aqueles irmãos da igreja de onde estava saindo, e eles disseram: pastor, mas o senhor vai fazer uma coisa dessas? Não faça isso.
Afinal de contas, se alguma coisa lhe acontecer, por exemplo, se o senhor morrer lá. Interessante a preocupação de alguns crentes em relação à morte, né? E ele respondeu dizendo o seguinte: se eu morrer lá, eu quero dizer para vocês que a distância de lá para o céu é a mesma aqui da América do Norte para lá. Então não vai haver diferença nenhuma. E ele embarcou. Ao chegar em Bombaim, teve a primeira surpresa ruim. É que descobriu que a sua mala havia sido extraviada. E agora ele tinha a carteira, o passaporte, a roupa do corpo e um endereço de uma família missionária onde ele deveria ser recebido. Embarcou num veículo do lugar, rumo àquele endereço, e durante a viagem, tomaram-lhe a carteira e o passaporte. E agora ele possuía apenas a roupa do corpo e o endereço. E ao chegar lá, a terceira notícia, desagradável, a pessoa que o recebeu disse: olha, pastor, aquele que lhe disse para que o senhor viesse, ele não voltou dos Estados Unidos para cá. E o que ocorre é que a informação que nós temos é que possivelmente ele não volte mais para a Índia. O que você faria? O pastor McCoy havia orado antes de fazer aquela viagem. E ele disse então àquela família: bem, se vocês puderem me hospedar, eu estou certo de que Deus me mandou para cá, porque Deus quer usar a minha vida. Então eu estou sentindo o desejo de visitar o prefeito aqui de Bombaim. E aquela família missionária já foi adiantando: olha, o prefeito não nos recebe, então o senhor não perca o seu tempo. E ele disse: bem, Deus me trouxe aqui, eu estou convicto disso, então eu vou tentar essa visita. No dia seguinte, foi até a prefeitura e, para o espanto de todos, ele foi recebido. E foi convidado pelo prefeito para um encontro com as principais autoridades de Bombaim. Após meia hora de preleção sobre quem é Jesus, ele foi convidado por alguma daquelas autoridades para falar numa academia militar. E aquilo se repetiu. E vamos encerrar a história do pastor McCoy. Gente, a história se encerra assim: ele teve mais 16 anos de vida naquela região do mundo, e ali viajou para diversos lugares, pregando sobre o amor de Deus em Jesus Cristo, e quando morreu, estava hospedado em um quarto de hotel, numa tarde, onde estava descansando para falar à noite em um grande evento. Quando nós estamos com o coração transbordante do amor de Deus em Cristo, pela vida de cada um de nós, o que nós queremos fazer, o que sentimos é que temos consciência servil, de que podemos ser úteis. E eu quero me dirigir de forma especial a você, meu querido irmão, minha querida irmã, amigo, que já está aí nessa fase da terceira idade da vida e pensando consigo próprio, principalmente lembrando-se de uma das comemorações do mês de outubro, que foi o Dia do Idoso. Ah, eu sou velho demais, sou idosa demais, não há mais o que eu tenha que fazer, que eu possa fazer para ser útil ao Senhor assim. E eu quero me dirigir a você. Você não precisa fazer o que o pastor McCoy fez, mas há alguma coisa que Deus quer de você, quer lhe usar, mas Ele só vai poder usar se essa consciência servil daqueles cristãos lá da Macedônia for também a sua consciência e ela estiver transbordando em seu coração. E em último lugar, o que nos motiva a repartir, além de uma grande alegria, não é uma alegria qualquer, consciência servil, sermos úteis a Deus, sermos de Deus e úteis a Ele e às pessoas, também o senso de urgência. Por favor, vamos lá ao verso 4, é o último verso, que ele diz, ele fala assim: eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos cristãos pobres lá da Judéia. Eles insistiram. Você sabe, quando
alguém pede alguma coisa a você e pede sem muita insistência, ou sem insistência, se a pessoa não insistir, você não vai levar muito a sério. Se ela insistir, é porque a coisa é séria. E aí você vai precisar fazer alguma coisa. Esses irmãos insistiram. Não, nós queremos, não, mas vocês não podem, mas nós queremos. Insistiram mesmo. E depois de tanta insistência, entendeu-se que o pedido deles tinha que ser atendido. As ofertas deles, o programa de ajuda, além do que eles podiam, olha, isso teria que ser recebido, porque senão seria negligenciar alguma coisa que Deus queria fazer por intermédio daquelas pessoas. E aí, gente, esse senso de urgência que eles tinham, porque eles estavam conduídos pelo estado de vida daquelas pessoas. Então, eles precisavam participar. Urgência é assim. E a urgência nos leva a fazer coisas inimagináveis. Eu tenho acompanhado durante essas semanas, últimas semanas, de setembro para cá, alguns testemunhos bastante interessantes quanto a doar, repartir com missões. A história de um jovem casal, a Débora Martins, de 22 anos, e o Guilherme Saito, de 28. Eu não sei quantos de vocês ouviram a história desse casal. Noivos para casar. Quem aqui já esteve em fase de preparação para o casamento, por favor, erga aí um dos seus braços. Olha, gente, é uma fase em que você tem que, olha, todo o dinheirinho que entra você tem que guardar, né? Porque você vai precisar investir. Não é assim? Comigo foi assim, eu creio que com vocês todos e vocês que nos acompanham pela internet também. Você consegue pensar na possibilidade de um casal de noivos se preparando para o casamento, de repente pegar aquele dinheiro e dedicar para alguma causa de mérito, porque está entendendo que há uma urgência, uma necessidade? Um casal que está por se casar? Dá para conceber isso? Pois é, minha gente, isso existe. É o caso da Débora e do Guilherme. A história deles é a seguinte: se conheceram pelo Instagram, rede social, em 2019, no ano passado. 4 meses depois de estarem namorando, chegaram à conclusão de que deveriam casar. E aí começaram a guardar todo o dinheirinho que podiam para se casarem o mais breve possível. Mas o que aconteceu? Aconteceu que a campanha de missões nacionais de 2020 se iniciou. A mãe dela, promotora de missões, estava no comando da divulgação de toda a campanha missionária e também a divulgação, o anúncio, o incentivo à igreja deles, uma das igrejas da cidade de Muriaé, lá no interior de Minas Gerais, para que as pessoas se envolvessem com essa causa de muito mérito. Salvação de almas perdidas em todo o nosso Brasil, sustento a missionários. E o Guilherme percebeu que depois de algum tempo, apenas 10% do alvo havia sido atingido. E aí ele sentiu da parte de Deus que ele bem que poderia abrir mão de toda aquela reserva destinada ao casamento para missões, para destinar a missões. Mas com toda certeza ele ficou pensando, bom, se eu disser isso para a noiva, ela vai pensar uma de duas coisas. Ou esse cara endoidou, enlouqueceu, ou então ele está querendo correr do casamento e posar de bom moço, né? Porque afinal de contas, não, vamos ofertar para missões. Seria uma maneira, olha, uma maneira assim, em alto estilo, de sair de um compromisso de noivado. Mas aí ele resolveu orar e aguardar. Num determinado culto, a Débora sentiu tocada por Deus pelo desafio de missões da sua igreja. E ela foi procurar pelo Guilherme e disse a ele, contou a história, eu estou sentindo no meu coração que a gente bem que poderia ofertar a reserva para o nosso casamento, a reserva financeira. O que você acha?
Ele disse para ela, fechou, estamos juntos. Gente, o que eles doaram correspondeu a 30% do alvo da igreja deles para missões nacionais, campanha de 2020. Você faria alguma coisa assim? E eu nem quero me dirigir a alguém que seja candidato ao casamento em breve. Você faria alguma coisa dessa natureza? Independente de casar-se dentro de algum tempo ou não, você faria isso? Pois é, quando o coração da gente está transbordando do imenso amor de Deus em Cristo, a gente quer repartir, porque estamos transbordando de grande alegria, de consciência servil e também ao senso de urgência. Eu quero convidar, por favor, o grupo de louvor a subir aqui na plataforma. E dessa vez, diferente do domingo passado, é o grupo todo de louvor mesmo, não é? Ok. Nós vamos cantar uma canção que nos faz lembrar dessa ação de repartir. Repartir é bênção. E essa bênção só pode ser não só experimentada, mas é uma palavra que muita gente vem usando nesses últimos tempos, experienciada, e as consequências disso, se você começar a repartir. Possivelmente alguns entre nós, nesse momento de celebração, os que estão presencialmente e os que estão onde o nosso canal do YouTube possa alcançar, estejam pensando consigo, não, nesse tempo de pandemia eu não posso repartir coisa alguma. Se você é um cristão, você tem que repensar a sua experiência com Jesus. E você tem que repensar se aquela frase feita, Jesus, Salvador e Senhor, serve para a sua vida pessoal. Porque Ele possivelmente não será Senhor ainda. Se nós ainda não sabemos o que é a grande alegria em imensa tribulação, nós temos muito para conhecer a respeito do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu não sei, amigos, eu não sei o que Deus vai fazer em você a partir de agora, depois dessa meditação bíblica que fizemos juntos. Eu não ressaltei aqui absolutamente nada que o texto não esteja dizendo. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus dê continuidade aí dentro do seu coração, quanto às coisas que ele já começou a falar. E que você, neste momento, se essa ainda não é a sua experiência, você descubra a bênção de ter o amor de Deus transbordando no seu coração de verdade, para que você reparta como nunca fez em sua vida. Isso é totalmente possível se o amor de Deus estiver no seu coração, como você, possivelmente, você mesmo, diga que está. Vamos cantar esse cântico, por favor? Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor com essa canção. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, dos meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O
Amém. Nós estamos encerrando a nossa celebração de agora e eu quero convidar, por favor, o irmão Nilson para vir até aqui à frente. Nós vamos orar com ele, agradecendo pela oportunidade de celebrarmos ao Senhor mais uma vez, nesta ocasião, nesse período do dia de hoje. Estarmos juntos, é sempre bom a gente poder recordar e também dizermos a Deus o quanto estamos gratos por tudo aquilo que Ele continua a fazer por nós e ouvirmos da parte dEle que precisamos fazer alguma coisa, precisamos servi-lo de formas as mais diversas, e uma delas, servindo, repartindo com outros aquilo que Ele nos tem dado. Repartindo. Por favor, diga após mim. Movidos por uma grande alegria. Movidos por uma grande alegria. Ok. Mas também repartir, movidos pelo que mais? Movidos? Isso, movidos pelo amor de Deus, é verdade. Movidos por urgência, você pode dizer isso? Movidos por urgência, aquele senso de que há urgência. E por favor, diga comigo, movidos também pelo senso de pertencimento a Deus e de utilidade às pessoas. Vamos lá, senso de pertencimento a Deus e utilidade às pessoas. Que Deus nos ajude a praticarmos isso a partir de hoje, durante esta nova semana que Deus nos dá. O Nilson, é bom revê-lo. Vamos orar, por favor. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te damos graças por estarmos reunidos aqui em Teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque durante todo esse tempo de pandemia, nós estivemos firmes nos Teus caminhos. Estivemos orando, aprendendo mais a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Agora eu quero te agradecer pela Tua palavra e que o Senhor trabalhe no meu coração, no coração de cada um dos meus irmãos, a sermos servos, obedientes e fiéis ao Senhor. Amém. A repartirmos com quem não tem, e que isso seja de forma voluntária, com amor. Amém. Abençoe a Tua igreja que se reúne aqui, ó Deus.
Abençoe teu servo, pastor Arsênio, na direção. Cuida dele, da sua família, de cada uma das famílias, Senhor. Supra as nossas necessidades. Guia-nos, Senhor, nos teus caminhos. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão Nilson, primeiro vice-presidente de nossa igreja, e juntamente com o pastor Luiz, estão encabeçando o Conselho de Missões. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a todos os irmãos, a todos nós, amigos que celebraram conosco. O Senhor, com toda certeza, vai nos conceder uma semana vitoriosa. Ele quer fazer isso. E que nós mergulhemos no abraço do seu amor, para que sejamos, de fato, nos sintamos mais do que vitoriosos no Senhor Jesus Cristo. Vamos em paz, o Senhor seja com cada um de nós, com todos nós.